Façam esse esforço. Leiam os documentos que condenaram, muitas aspas no condenaram, a teologia da libertação em 1985. Leiam os documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, na época presidida pelo cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. Leiam aquele documento, que vocês verão quão branda foi a pena da Igreja ao condenar a teologia da libertação. Cheia de politicamente correto, de dedos. Leonardo Boff já foi excomungado? Vocês sabem que Leonardo Boff nunca foi excomungado? No máximo, ele foi silenciado durante um tempo. E é razoável que Leonardo Boff nunca tenha sido excomungado e Monsenhor Lefebvre tenha sido excomungado, porque sagrou 4 bispos em um claríssimo estado de necessidade, porque agiu segundo a sua consciência para conservar a missa de sempre e a tradição. É razoável? É evidente que não. É evidente que não é razoável. Aqui é muito claro o estado de necessidade. E a última questão: as autoridades oficiais admitiram esse argumento da necessidade desenvolvido por Monsenhor Lefebvre. As autoridades atuais jamais reconheceram publicamente o bem fundado da argumentação de Monsenhor Lefebvre, uma vez que pretenderam excomungá-lo, mas na prática parecem com frequência não acreditarem elas mesmas nessa excomunhão, ou parecem, ao menos, estar divididas sobre o assunto. O levantamento das excomunhões em 2009 manifestou com maior evidência essa divisão. O Papa Bento XVI levantou as excomunhões. É evidente, Monsenhor Lefebvre já havia morrido, então não havia como ele levantar concretamente a excomunhão. Mas os 4 bispos que foram sagrados por ele, as excomunhões foram levantadas pelo Papa Bento XVI. O sucessor do Papa João Paulo II e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé no momento em que as excomunhões foram aplicadas. Isso é muito significativo, que ele tenha levantado as excomunhões. Isso mostra que, de fato, elas foram nulas, inválidas, sem fundamento. Monsenhor Lefebvre não morreu excomungado, morreu submisso ao Papa João Paulo II, submisso ao papado, em comunhão com a Igreja. Pensemos em situações concretas de hoje. Pensemos no Covid, em sacerdotes que mantiveram as suas igrejas abertas, sacerdotes que continuaram a dirigir espiritualmente as almas durante o Covid, que continuaram a administrar os sacramentos. Esses sacerdotes são cismáticos, são insubmissos, desobedientes. Pensemos na campanha da fraternidade do ano passado. Os fiéis e os clérigos que se insurgiram contra aquele absurdo promovido pelos bispos do Brasil, que se recusaram a promover aqueles erros. Esses fiéis são cismáticos? Esses fiéis estão excomungados, estão fora da igreja, não estão em comunhão com a igreja? Pensemos na Traditionis Custodes do ano passado. Um sacerdote que continue a celebrar a missa de sempre, mesmo sem a autorização de Roma e do seu bispo. Fiéis que continuem a assistir esta missa, instituições que continuem a promovê-la, estão ou não fora da igreja. Quem está fora da igreja? Quem está na insubmissão? É quem obedece à ordem de fechamento das igrejas? É quem obedece à campanha da fraternidade, a segue e a promove? É quem reconhece no motu próprio Traditionis Custodes uma norma da igreja? Ou quem resiste a todos esses absurdos? Esse é o ponto. O estado de necessidade canônico não se aplica apenas a Monsenhor Lefebvre
e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Este é o ponto que eu gostaria de enfrentar aqui. Este estado de necessidade canônico continua até hoje, eu diria até mais. Hoje está ainda mais grave do que na época em que a fraternidade foi fundada. A situação está ainda mais grave, muito mais grave do que quando os 4 bispos foram sagrados por Monsenhor Lefebvre no final da década de 80. De modo que um fiel, um sacerdote ou mesmo uma instituição que hoje decidam defender a fé de sempre, crer com a igreja de sempre, viver como a igreja sempre ensinou, estes fiéis estão em total comunhão com a igreja, totalmente submissos ao Santo Padre, o Papa Francisco, e às legítimas autoridades eclesiásticas. E quem diz o contrário erra e promove o erro. Quem diz o contrário está errado. Então é fundamental que olhemos com muita caridade, com amor concreto para essas pessoas que precisam se colocar em uma situação de desobediência. Não é razoável, agora saiamos do Santo Padre e o Papa e vamos para as nossas dioceses. Não é razoável que um bispo permita que a missa afro, por exemplo, seja celebrada décadas numa diocese, que sacerdotes sejam flagrados e comemorem as suas promoções sacerdotais em boates gays, que autoridades eclesiásticas sejam flagradas em saunas gays, que tenham reconhecidamente relacionamentos homossexuais ou mesmo com mulheres, e nada aconteça com esses sacerdotes, e bons sacerdotes zelosos, que amam a igreja, que amam o Papa, que amam nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e desejam servi-los. Não é razoável que esses sacerdotes sejam perseguidos e impedidos de serem sacerdotes.